Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 25 de julho. O índice de gerentes de compras composto dos Estados Unidos, calculado pela S&P Global, avançou de 54,8 em junho para 55 pontos no dado preliminar de julho, em linha com o projetado. O índice composto engloba a indústria e os serviços do país. Na prévia de julho, o setor industrial decepcionou, adentrando o território contracionista, abaixo dos 50 pontos. Por outro lado, o indicador de serviços acelerou o ritmo de expansão, de 55,3 para 56 neste período, enquanto o mercado esperava a desaceleração do índice. Apesar da sinalização de resiliência no setor de serviços, o mercado segue apostando em corte de juros este ano nos Estados Unidos. O dado colocou alguma dúvida sobre as apostas de corte de juros do Fed em setembro deste ano, mas dessas seguem majoritárias. As bolsas norte-americanas sofreram com o balanço de empresas de tecnologia, que trouxeram resultados aquém do esperado no pregão de ontem. A Nasdaq encerrou em baixa de mais de 3%, enquanto Dow Jones e S&P 500 tiveram queda ao redor de 1% e 2%, respectivamente. O sinal negativo no mercado de ações e mais uma demanda forte no leilão de títulos do Tesouro trouxeram as taxas das Treasuries mais curtas para baixo, enquanto a incerteza no quadro eleitoral dos Estados Unidos levou a uma abertura nos juros longos. Os juros no Brasil sofreram nova alta enquanto investidores aguardam pelo IPCA 15 nesta manhã e seguem cautelosos com o cenário fiscal. O dólar também se enfraqueceu modestamente contra uma cesta de outras moedas fortes, puxado pela valorização do iene. O dólar canadense até perdeu força em relação ao dólar norte-americano, após o Banco do Canadá decidir cortar mais uma vez sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, conforme amplamente esperado pelo mercado. E o euro também recuou, em reação aos dados mais fracos da atividade na zona do euro. Dentre as moedas, o iene sofreu a maior valorização no dia em âmbito global, em meio às apostas por novos aumentos nos juros pelo Banco do Japão na semana que vem. A alta da cotação da moeda japonesa acabou prejudicando moedas emergentes, dada a perspectiva de diminuição do diferencial de juros entre Japão e estes países. As moedas e bolsas emergentes foram adicionalmente prejudicadas pela nova queda do minério de ferro, por conta da preocupação com a demanda chinesa. Na sessão de ontem, porém, os contratos do petróleo fecharam em alta após 4 dias em baixa. Dessa vez, além do leve enfraquecimento do dólar, o recuo dos estoques da commodity nos Estados Unidos minimizou os temores de uma demanda global pelo óleo enfraquecida. O destaque na agenda doméstica desta quinta-feira será a divulgação do IPCA 15 de julho. A prévia da inflação ao consumidor deve mostrar deflação nos preços de alimentos, movimento esperado após a aceleração dos alimentos in natura nos últimos meses. No entanto, o dado preliminar de julho já deve incorporar parte do reajuste nos preços da gasolina e o aumento das contas de energia elétrica, em meio à bandeira tarifária amarela para o mês. No geral, esperamos que a composição da inflação se mantenha benigna, com desaceleração em itens menos voláteis como os preços de serviços, por exemplo. Ainda no Brasil, conheceremos os dados das contas externas brasileiras em junho e a arrecadação federal do mesmo mês. Nos Estados Unidos, o foco estará na apresentação da primeira leitura do PIB no segundo trimestre do ano, que pode mostrar alguma desaceleração, após o forte crescimento nos primeiros meses de 2024. Uma potencial perda de força da atividade econômica seria um sinal de que o Federal Reserve enfrentará menores pressões inflacionárias à frente e, assim, poderá cortar os juros nos próximos meses. Os mercados globais continuarão reagindo aos resultados dos balanços de empresas no segundo trimestre hoje. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.